Tudo bem com vocês? Que bênção, irmãos. A igreja lotada, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Deixa aberto aí. Nós vamos ler do 17 ao 34, que são as instruções do apóstolo Paulo, as instruções do Senhor, através da vida do apóstolo Paulo para a igreja, em relação à ceia do Senhor. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, amém? Mas antes eu gostaria de dizer algumas coisas rapidamente para os irmãos. Irmãos, o nosso objetivo até julho de 2021 era multiplicar esse núcleo, através da multiplicação das células. Então o Senhor tem colocado no nosso coração e nós termos núcleos, com cerca de mais ou menos 100 discípulos, 9 células, 9 anfitriões, 3 supervisores, um pastor. Então esse era o nosso objetivo, até julho. Mas ele foi adiado para dezembro de 2021, fim do ano agora. Hoje nós contamos com 5 líderes de células, 5 anfitriões, 2 supervisores e um pastor. Glória a Deus. E com certeza o final do ano as células vão se multiplicar. E nós vamos precisar de novos lares para abrigar essas células. Então, se você sentir no coração, de ceder sua casa para uma de nossas células, vai ser uma bênção. Pode procurar eu, que sou supervisor, o Alexandre, que também dá o seu nome lá e a gente vai avaliar toda a situação, tá bom? Irmãos, o Senhor tem colocado aqui no nosso coração de nós fazermos algumas orações específicas. Por exemplo, em relação à chuva. Irmãos, a igreja precisa orar. Porque quem rege o universo é Deus. É Deus que rege o universo. E se nós orarmos, Deus pode mandar chuva onde precisa chover. A gente estava ouvindo falar aí de crise, racionamento de energia elétrica, de água. Então nós precisamos orar todos os dias e pedir para Deus mandar chuva. Chuva de bênçãos ele já tem mandado sobre as nossas vidas, Mas nós precisamos de chuva literal mesmo, de água, para que enche os rios, os reservatórios, as represas, os lagos. Tem muito animal morrendo, muita queimada, e tudo isso por falta de chuva. Então, irmãos, vamos orar todos os dias por essa situação. Estamos orando também pela paz em Israel, pela situação lá do Haiti, pela situação do Afeganistão, E vamos orar também, irmãos, pela crise que está acontecendo entre os 3 poderes do Brasil. Eles não estão se entendendo. O executivo, o legislativo e o judiciário não estão se entendendo. Então nós vamos orar para que Deus coloque a mão, e mude essa situação, Imagine os 3 poderes do Brasil não se entendendo. E parece que agora 7 de setembro, vai ter algumas manifestações aí e o governo, as polícias, os governantes estão apreensivos, porque não sabem o que vai acontecer. Então vamos orar, irmãos, para que o Senhor, estenda as mãos sobre essa situação e abençoe a nossa nação. Eu vou pedir também para os irmãos orarem que nós vamos fazer um evangelismo agora, a juventude aqui da igreja. Nós vamos fazer um evangelismo no próximo dia 25 desse mês, aqui no bairro, na região. Então, a juventude, os líderes de células já estão orando, as células,
Eu pedi para a igreja toda, né, estar orando para que Deus possa abençoar esse dia, para que seja uma bênção mesmo, né? Principalmente para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. E na próxima ceia, irmãos, no mês que vem, dia 3 de outubro, nós vamos realizar aqui um batismo. Amém? Nós vamos colocar a piscina ali na frente, porque agora aqui está meio, né, complicado por causa desse piso. Então nós vamos montar a piscina ali na frente e tem algumas vidas que vão se batizar. Então esteja orando também por esse dia, né? Se tiver alguém que queira se batizar e a gente não está sabendo, pode procurar os líderes de células, o Alexandre, a Ângela, eu. Tá bom? Glória a Deus. Agora sim. Irmãos, uma coisa que nós temos que aprender, né, com Deus é a receber dele cobranças. Porque o nosso Deus nos cobra. Nós somos filhos dele. Ele nos ensina, ele nos fala e ele nos cobra as coisas. Mas entenda que essa cobrança que Deus nos faz não tem nada a ver, irmãos, com aquela cobrança, por exemplo, que o teu chefe faz. Com essas cobranças no modelo do mundo. A cobrança que Deus nos faz, irmãos, é com amor. Sempre com amor, com graça, com bondade. E sempre para o nosso crescimento, sempre. Então, eu queria lembrar os irmãos, né, de algumas coisas que o Senhor falou domingo passado. O tema foi uma vida totalmente transformada e dedicada ao reino de Deus. Então, por exemplo, nós temos vivido a totalidade da vida comum do ministério onde o Senhor nos plantou? Porque foi isso que o Senhor tratou, uma das coisas. Eu não vou pregar de novo, só peguei alguns tópicos. Onde o Senhor nos plantou? Aqui, na Águia de Cristo. Nós estamos vivendo a totalidade de tudo que faz parte da vida do nosso ministério ou estamos vivendo parcialmente? O Senhor quer que a gente viva a totalidade. Temos congregado aos domingos e na célula? Temos entregado nossos dízimos e ofertas? Ah, pastor, eu tenho entregado. Mas como? Foi essa a questão. De que maneira eu estou depositando? Porque Jesus, ele fez uma comparação entre aquela viúva que entregou uma moedinha e aquelas pessoas que entregavam o que sobrava. Então nós temos que procurar entender isso, irmãos, da seguinte maneira. Como é que era a vida daquela senhora que entregou uma moedinha? A gente tem que voltar um pouquinho para trás. Como é que era a vida daquelas pessoas que entregavam o que sobrava? Então, com certeza, essa senhora, ela tinha uma vida transformada e dedicada ao reino de Deus. Por isso que Jesus disse que ela, sim, ofertou na casa do Senhor. Agora, aqueles outros, eles não tinham, irmãos, uma vida transformada. Embora eles entregassem lá, eles poderiam até estar entregando o dízimo, irmãos. Né? Mas geralmente eles entregavam o pior que eles tinham para o Senhor. Mas mesmo que fosse o dízimo, eles não tinham a vida transformada e dedicada ao reino de Deus. Nós temos honrado a Deus entregando nossas primícias ao nosso líder imediato, porque o Senhor também nos ensinou não só sobre dízimos e ofertas, mas também sobre primícias. Nós temos amado nossos líderes, temos orado por eles, temos caminhado com eles. Estou meio atrapalhado com esse microfone aqui, Alexandre. Não sei onde eu ponho a mão.
O outro você fica aqui, né? Então, mas eu vou me acostumar. Aleluia. Nós temos amado, irmãos, os nossos líderes, orado por eles, nós temos caminhado com eles, temos ajudado eles na caminhada, né? Então nós temos que fazer tudo isso, irmãos, e o Senhor está nos lembrando. Não apenas para nos lembrar, Ele está cobrando a gente mesmo. A gente tem que ter realmente uma vida transformada e dedicada unicamente ao reino de Deus. Não ao nosso principado, não ao nosso reino, né? Não ao nosso mundinho, mas dedicado unicamente ao reino de Deus. Porque todas as coisas o Senhor vai fazer, irmãos. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas o Senhor vos acrescentará. Irmãos, quando o Senhor diz que todas essas coisas serão acrescentadas, é porque a gente já tem algo que vai ser acrescentado. Essas outras coisas vai ser acrescentado a alguma coisa que nós já temos. E essa coisa que nós já temos, né? É o reino. É o reino. Então nós já temos o reino de Deus. E nós temos que buscar esse reino. E quando buscamos primeiro o reino de Deus, o Senhor acrescenta na nossa vida tudo que nós precisamos para viver nesse mundo, para agradá-lo. Amém? Então que hoje, irmãos, as nossas mentes elas sejam ainda mais renovadas pela palavra de Deus. Porque a nossa mente sendo renovada, a nossa vida é transformada. Automaticamente. Segue junto. A mente vai sendo renovada e a vida transformada. Então que o Espírito Santo, irmãos, encontre em mim e em você caminhos para trabalhar na nossa vida, para formar em nós o caráter de Jesus. Esse é o grande propósito de Deus. O eterno propósito de Deus, formar em nós o caráter de Cristo. Amém? Agora sim, vamos ler lá, 1 aos Coríntios, do 11, o capítulo 11, do 17 ao 24. Geralmente, irmãos, a gente lê do 23, né, ao 32, no dia da ceia. Mas hoje o Espírito Santo, irmãos, colocou no meu coração de ler, né, todos esses versículos a mais, para a gente entender um pouco o contexto do que acontecia nessa ceia, que vai ser muito importante para nós. Então vamos lá. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é assim, Senhor, que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, como eu disse, hoje o Senhor, me inspirou a compartilhar com os irmãos, com a igreja, alguns pontos, dessa passagem que trata da instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: 4 olhares a partir da ceia do Senhor. 4 olhares a partir, irmãos, desta mesa, a partir da ceia do Senhor. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, amados, é fundamental que a gente olhe para o passado. Isto é, para a cruz de Cristo. Jesus, nós lemos, ele ordenou à igreja que celebre sua ceia em memória dele. Está escrito aqui no 25 e 26, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então nós, hoje, irmãos, anunciamos a realidade da morte do Senhor. A realidade da morte do Senhor. Ele nos ordenou. Portanto, irmãos, é a cruz de Cristo que é o centro da celebração da ceia. O centro, irmãos, dessa celebração é a cruz de Cristo. E não nós, irmãos. Não eram também os coríntios, que até se embriagavam antes da ceia. Mas o centro, irmãos, da celebração da ceia é a cruz de Cristo. E não nós, irmãos, com a multidão, de repente, dos nossos pecados. Portanto, irmãos, lá no passado, temos que olhar para trás. O Senhor disse: fazer isso em memória de mim. O que Ele quer que a gente se lembre? Que Ele morreu por nós, crucificado na cruz do Calvário. Então, lá no passado, irmãos, naquele lugar chamado Calvário, o nosso Senhor morreu crucificado por todos nós, pecadores. Amém? Glória a Deus. Mas nós também não podemos olhar apenas, irmãos, para o passado. Nós também temos que olhar para o futuro. No versículo 26 que nós lemos, Jesus diz, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O Senhor não voltou ainda. Então nós temos que olhar para o futuro. Mas nós cremos que Ele voltará.
Ele prometeu, irmãos. Aleluias. Então hoje nós estamos com a celebração da ceia do Senhor, irmãos. Porque o Senhor diz, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão, nós vamos comer. E todas as vezes que beberdes o cálice, nós vamos beber. Nós estamos fazendo o quê, irmãos? Anunciando a morte do Senhor. Por causa de nós, pecadores. Né? Até que Ele venha. Então, o nosso Senhor, Ele vai voltar. Né? Então, qual é, irmãos? Qual era a esperança da igreja primitiva? E qual tem que ser também a nossa esperança, irmãos? É a volta de Jesus. A igreja, irmãos, está esperando Jesus. Eu não vejo a hora de Jesus voltar, irmãos. Aleluias. Temos que orar. Maranata, vem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tiago, irmão, 5:7, se puder pôr. Olha, irmão, se está escrito em Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até quando? Até a vinda do Senhor. Tiago disse isso aí, irmãos, há uns 2000 anos atrás. A igreja primitiva, irmãos, eles acreditavam que Jesus ia voltar logo. Mas eles tinham aquela certeza que ele viria. E essa mesma palavra, irmão, serve para nós hoje. Irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eu não sei quantos anos você vai vir. Jesus não voltar até lá você tem que ser paciente. E esperar o Senhor. E confiar nele até o fim. Então essa, irmãos, é a esperança da igreja. A nossa esperança. A volta de Jesus. Né? Nós até cantamos aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lá no final do livro de Apocalipse está escrito, né? O Espírito e a noiva dizem, o quê? Vem, Senhor. O Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja, dizem, vem Jesus. Aleluia. Então, temos que olhar para o passado, tudo a partir da mesa. Olhar para o futuro, mas não somente para o passado e para o futuro, irmãos. O que é isso? Jesus. Quando entrar, irmãos, coloca no silencioso lá, sei lá, faz alguma coisa. Não olhemos somente para o passado e para o futuro, irmãos, mas também para dentro de nós. Como fazemos isso, irmãos? Nos examinando. Nos examinando. Não é olhar para o nosso próximo, irmãos, para o nosso irmão, para ver se ele tem pecado, para de repente julgá-lo, não. É examinar a gente mesmo. É investigar o nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma do pão e beba do cálice. Então nós temos que nos examinar, não somente no dia da ceia, mas todos os dias da nossa vida. Nós temos que nos examinar. Tem crente, irmãos, que não participa da ceia porque está em pecado. Olha só. Ainda bem que aqui ninguém está em pecado. Então, todos vocês vão poder participar da ceia. Porque nenhum de vocês, nenhum de nós está em pecado. Mas alguém, irmãos, certa vez disse o seguinte: não fuja da ceia do Senhor por causa do seu pecado, mas fuja do pecado por causa da ceia.
Então, não fuja de Deus com seus pecados. Fuja dos pecados para Deus. Fuja dos seus pecados para Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos examinar. O nosso coração, a nossa vida, como nós estamos. Se o Espírito Santo nos convencer que nós estamos em falha, em pecado, temos que nos arrepender, irmãos. E começar a viver de maneira que agrade a Deus. Os irmãos sabem por que Deus nos chamou? Para a gente agradar a Ele. Resumindo, é isso. O Senhor nos salvou para que a gente agrade a Ele. Ele quer ter prazer na nossa vida. Então que a gente realmente faça esse exame diário. E se houver alguma coisa, irmãos, em desacordo com a palavra de Deus, que a gente se conserte. Né? Mas há outro lugar, irmãos, para onde nós devemos olhar também. Já olhamos para 3. Passado, futuro, né, e para dentro de nós. Mas a ceia também, irmãos, nos ensina que nós temos que olhar ao nosso redor. Dá uma olhada ao teu redor. Pode olhar. O que você está vendo? Seus irmãos. Não é? Uma das práticas da igreja primitiva, irmãos, eles celebravam uma festa chamada ágape antes de toda a celebração da ceia. Antes deles celebrarem a ceia, Corinto fazia isso. E as outras igrejas. Era uma prática, né, da igreja primitiva. Antes das celebrações da ceia, eles festejavam a festa ágape, que é do amor de Deus. Acontecia sempre antes da celebração da ceia. Nessa ocasião, o que os irmãos faziam? Aquilo que a gente já fez aqui algumas vezes, né? Cada um trazia um prato, um refri, juntava tudo e a gente se confraternizava. Né? Comia junto, era uma beleza. A gente só não trazia cerveja, nem pinga, né? Nada. Mas aqui eles levavam. Então nessa festa ágape, os irmãos ricos, eles tinham a oportunidade, irmãos, de repartir o que eles tinham com os irmãos pobres. Porque havia irmãos muito pobres, né, que não tinham condições de levar nada para a festa. E sabe o que acontecia aqui, irmãos? Nesse contexto aqui que Paulo... Quando eles chegavam lá no lugar da festa, se formavam 2 grupos. O grupo dos ricos e o grupo dos pobres. E o que os ricos faziam? Se empanturravam, irmãos, e se embriagavam com todas as comidas e bebidas que eles levavam para a festa. E os pobres passavam fome. É esse contexto, irmãos. Foi nesse contexto que o apóstolo Paulo escreveu essa parte da carta. Então, não é difícil a gente perceber, irmãos, que tal atitude dos ricos não tinha nada a ver com a cruz de Cristo. Nada a ver. E depois dessa atitude, né, repugnante, né, sei lá que nome poderia dar, dos ricos, comiam, bebiam, se embriagavam.
os pobres tudo lá longe olhando, que não se misturava. Aí depois de tudo isso, sabe o que eles faziam? Eles se juntavam para celebrar a ceia, irmãos. Olha que terrível. Mas sabe o que está escrito no versículo 20? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Não sei como que era a mesa lá na época, irmãos. Mas, por exemplo, havia a mesa. Havia o vinho. Havia o pão. E depois de toda essa festa, toda essa situação que eu comentei com os irmãos, eles se juntavam em torno da mesa para celebrar na cabeça deles, né, a ceia. Mas o apóstolo, pelo Espírito, disse: não é a ceia que vocês estão comendo. Não era a ceia. Não tinha nada a ver, irmãos, com a realidade da ceia do Senhor. Na verdade, eles se reuniam para pecar. Olha o que está escrito no 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior, irmãos. Eles estavam se reunindo não para melhorar, irmãos, mas eles estavam piorando a cada dia, por causa da atitude deles. Tudo bem até aqui? Porque a gente lê assim o texto, né, irmãos? E de repente existe um contexto, né? Por trás desse texto. Então nós não temos aqui o costume ainda, né? Bem que eu queria. Porque eles celebravam a ceia do Senhor todo domingo. Era uma vez por semana. Eu gostaria que a igreja, né, tivesse esse costume, né, de todos os domingos a gente celebrar essa festa ágape, né? Não do jeito que ele celebrava. E depois a gente celebrava a ceia do Senhor. Então nós não temos esse costume, né? Mas nós encontramos aqui, irmãos, alguns princípios nas instruções do apóstolo Paulo, né? Quanto à celebração da ceia. E que nós precisamos observar. Né? O primeiro é o seguinte: quando nos reunirmos, seja na ceia do Senhor ou não, nós devemos olhar, irmãos, ao nosso redor. Para os irmãos que estão perto de nós. Porque nós somos um só pão. Nós somos um só corpo. Então olhe de novo aí para o lado. Então você, eu, junto com esses irmãos, nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Somos o corpo de Cristo. Esse pão que foi partido. Mas também, irmãos, a gente precisa, quando olha ao redor, perceber se algum irmão do ministério não está presente. Seja na ceia, ou na célula, ou na celebração aos domingos, quando não é ceia, nas reuniões, nas atividades do ministério, nos eventos. Porque se a gente percebermos que algum irmão não está presente, a gente tem que fazer uma pergunta. Onde está o meu irmão? Por que ele não está conosco? Porque todos nós, irmãos,
Aqueles que não estão com a gente, por exemplo, hoje, como exemplo, não é assim, irmãos. Nós precisamos uns dos outros, mesmo. Nós precisamos uns dos outros e todos nós precisamos de Cristo. Até o fim, sem cessar. Por que havia em Corinto, irmãos, muitos crentes fracos e doentes? Está escrito aqui, né? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Que razão é essa, irmãos? Porque eles não se examinavam. E eles não conseguiam discernir o corpo de Cristo, que é a igreja. Até esse momento, irmãos, eles ainda não tinham discernido realmente o que é a igreja. Eles não sabiam até esse momento o que é a igreja, irmãos. O que é o corpo do Senhor. E essa falta de discernimento fazia com que eles, ficassem doentes e fracos espiritualmente. E muitos morreram, vivendo nessa situação. Porque o texto diz aqui, e não poucos que dormem. Esses poucos que não dormem, não penso que eles estavam dormindo numa cama, tinham morrido mesmo. E tinham morrido, irmãos, nesse contexto aqui que eu estou apresentando para os irmãos. Então, a gente precisa discernir o corpo, irmãos, de Cristo, entender realmente o que é igreja. Ser igreja, irmãos, não é um prédio. Igreja é o corpo de Cristo na terra, formado de mim, de você, de todos os crentes sobre a face da terra. E eu vou além. A igreja também é formada por aqueles que já foram. Olha a realidade espiritual da igreja, irmãos. No corpo de Cristo, que é a igreja, não existe, irmãos, a possibilidade, não existe, de não precisarmos uns dos outros. Na igreja do Senhor, irmãos, não existe essa possibilidade de você dizer que não precisa do seu irmão, porque você precisa. Não existe também a possibilidade, irmãos, de nós dizermos que não precisamos de Cristo. Na verdade, nós precisamos do Senhor desesperadamente. Porque sem Ele, irmãos, nós estamos perdidos. Então guarda isso no teu coração. Isso é uma realidade espiritual. E as coisas do Espírito, irmãos, a gente não entende com a cabeça, com o intelecto. As coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, irmãos, quando a gente vem para a igreja, nós temos que pedir para o Senhor nos revelar a palavra no Espírito. Para que a gente consiga discernir no Espírito, não apenas no intelecto. A gente tem que discernir o corpo, irmãos. Para que a gente não fique fraco e doente. E não morra nessa situação. Então guarda isso no teu coração. No corpo de Cristo, irmãos, que é a igreja, não existe a possibilidade de você viver sem o seu irmão. Não existe a possibilidade de você não precisar dos teus irmãos. Nós precisamos uns dos outros, mesmo. Se eu discernir o corpo, irmãos, quando eu discerno o corpo, quando o meu irmão sofre, eu sinto.
Quando meu irmão está passando dificuldade, eu percebo, porque a gente faz parte do mesmo corpo. Eu sinto. Então, se eu não estou sentindo nada em relação aos irmãos, alguma coisa está errada. Então, vamos pedir para o Espírito Santo continuar nos revelando a palavra, continuar trabalhando na nossa vida, revelar no nosso espírito toda a realidade espiritual, irmãos, contida em Cristo. Na igreja, não é somente no intelecto, irmãos, é bom conhecimento. É bom a gente estudar, fazer curso, sabe? Ter conhecimento. Mas o que vai transformar a nossa vida, irmãos, é a revelação da palavra no nosso espírito. Nosso espírito. Certa vez Jesus disse isso para os seus discípulos. Primeiro ele perguntou, escuta, o que o pessoal diz que eu sou? Olha, uns estão dizendo aí que o senhor é um charlatão. O senhor está enganando o povo. Outros dizem que o senhor é um grande profeta, outros dizem que o senhor é Elias que voltou. E vocês, para vocês, o que eu sou? Aí lembra, você se lembra o que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele, não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. É isso, irmãos. Revelação no Espírito da parte de Deus. Não é apenas conhecimento, é revelação do Espírito. E foi isso, irmãos, que segurou Pedro, essa revelação. Porque ele também traiu Jesus 3 vezes. Mas ele recebeu a revelação, irmãos. Não era conhecimento. Ele não sabia, somente no seu intelecto, que aquele homem era o Cristo, o Filho de Deus. Ele tinha recebido a revelação no espírito dele. E ele passou por muitas dificuldades, até que negou Jesus. Mas foi aquela revelação, eu creio, irmãos, que segurou ele. Porque Judas também ouviu quando Pedro falou. Os outros também ouviram. Mas perceba, Judas traiu e se enforcou. E uma coisa interessante, irmãos, já comentei isso com os irmãos. Quando Jesus estava ali perante o Sinédrio, aqueles homens lá, doutores da lei, né? Aqueles sacerdotes, tudo cheio de pompa, eles chegaram para Jesus e disse, até quando você vai deixar a gente em dúvida? Você é o Cristo ou não é? Fala para a gente. Sabe o que Jesus disse? Eu sou o Cristo. Imagine, irmão, Jesus é Deus. O próprio Deus, irmãos, disse para aquele sacerdote, eu sou o Cristo. E sabe o que o sacerdote fez? Rasgou as vestes. Blasfêmia! Não recebeu a revelação, irmãos. Não recebeu a revelação. Recebeu só do intelecto. Ele recebeu apenas o conhecimento daquele homem pela boca do próprio Senhor, irmão. Então é isso, irmãos, que o Espírito Santo, uma das coisas que ele está tratando com a gente esta noite. Vamos ler a Bíblia, vamos meditar, vamos estudar, mas muito mais pedir para o Senhor nos revelar no nosso espírito. Porque quando está revelado no espírito, nada tira. Às vezes a gente aprende uma coisa e esquece. Quem estudou matemática aqui? Né? Não sei se o Mateus que é mestre. Você lembra de como faz raiz quadrada? Eu não lembro.
E raiz cúbica? Piorou. Você sabe calcular a hipotenusa? Eu não sei. Você sabe as fórmulas lá do triângulo? Esqueci tudo, irmão. Mas revelação de Deus no nosso espírito, irmão, não se esquece. Fica lá, irmãos. É como se o próprio Espírito de Deus armazenasse toda essa revelação no nosso espírito para a gente não esquecer jamais. E na hora certa ele sempre nos lembra e a gente não esquece. Jamais. Uma coisa, irmãos, também, nós temos que nos conscientizar de que nós não somos dignos de nada. Você sabia? Que nós não somos dignos de nada. De Deus. A única coisa que nós somos dignos é de ir para o inferno. Porque nós somos pecadores. Ah, irmão, se não fosse a graça de Deus. A graça dele nos salvou do inferno. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, perdidos. O dia que eu achar que eu mereço algo de Deus, eu deixo de experimentar na minha vida a graça dele. Porque a graça, o significado da graça, o significado básico da graça é favor imerecido. Por que eu não mereço nada à mesa do Senhor e comer o pão e beber do cálice? O motivo, irmãos, de todas essas exortações aqui, desse texto que nós lemos e de toda a carta aos Coríntios, o motivo de todas essas exortações do apóstolo Paulo foi por causa, irmãos, dos crentes carnais que lá havia. Mas, pastor, existe crente carnal? Você é carnal? Se você é carnal, então existe. Vamos ver lá o que está escrito em 1 Coríntios 3:2. Leite, quem gosta de leitão é o Misa. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Leite vos dei, esse leite, irmãos, são as primeiras doutrinas da igreja, né, de Deus, que um recém-convertido aprende. Nós temos um curso aqui, né, o discipulado. Então os novos convertidos, eles aprendem essas primeiras lições, né? Então o leite são as primeiras lições, né, que o novo crente recebe. Agora, alimento sólido, irmãos, já são aquelas revelações mais profundas. Então, essas revelações mais profundas, o apóstolo Paulo não conseguiu ensinar para a igreja de Corinto. Né? Por quê? Porque eles não iriam suportar. Eles não iam entender nada. Sabe por quê? Porque eles eram carnais. Então tem crente carnal, sim. Olha o que ele diz. Sumiu. Voltou. Nem ainda agora podeis, porque ainda. Eu não sei quantos anos tinha a igreja de Corinto. Né? Quantos meses, não sei quantos anos. Mas quando ele escreveu essa carta, eles ainda eram carnais. Eles ainda eram carnais. Então essa igreja, irmãos, de Corinto, ela tinha muitos problemas doutrinários.
E também muitos pecados entre os irmãos. Coisa que não acontece aqui, nem lá no Verbo, nem lá na Comunidade da Fé, nem na Igreja Presbiteriana, na Batista, mas lá tinha. Lá, ó o que havia lá, eu fiz um resumo. Havia divisões, contendas, ciúmes entre irmãos. Olha que absurdo, irmão. Imoralidades, né? Aqui está mais relacionado com sexo. Incesto, né? Sexo entre família lá. Demandas judiciais. Olha que absurdo, irmão. O irmão tinha uma causa lá com outro irmão, levava o irmão para a justiça. Processava o irmão lá no Supremo Tribunal Federal. Havia vícios, falta de amor, desprezo pelos menos favorecidos. Olha essa questão aqui dos ricos e os pobres na festa. Então tudo isso, irmãos, fazia parte da igreja de Corinto. Então, crente carnal, resumidamente, são aqueles que ainda não têm, ou melhor, são aqueles que ainda têm comportamentos característicos de pessoas do mundo. Sabe? E não de pessoas que são conduzidas pelo Espírito de Deus. Então são pessoas que estão na igreja, mas ainda, né, o seu comportamento é parecido com as pessoas lá do mundo. Sabe? E não só o comportamento, né? Os lugares que a pessoa frequenta, as amizades, as coisas que ela faz. Né? Então, ela está mais para uma pessoa do mundo do que para uma pessoa de Deus. Esse é o crente carnal. E estava assim lá na igreja de Corinto. Então, assim, de maneira bem sucinta, né? É assim que fala, bem resumidamente. Esse era o contexto, irmãos, da igreja de Corinto. Então, a gente sempre lê aquele trecho da Bíblia e parece que está tudo bem, né? Mas olha o que acontecia na igreja, e Paulo teve que escrever tudo isso, né? Então, quando eu estava preparando essa mensagem, irmãos, me veio uma pergunta para mim. Eu fiquei assim meio abalado. Se as exortações contidas na carta aos Coríntios servirem para mim, será que não é porque eu sou um crente carnal? Porque essa carta, irmãos, ela foi escrita para crente carnal. Agora, se tudo que está escrito aqui, se as exortações que aqui estão servem para mim, então eu sou um crente carnal. Essa carta é bem diferente, por exemplo, da de Colossenses. Leia 1 Coríntios e depois leia Colossenses. Você vai ver que o nível de espiritualidade é bem diferente. Então eu fiquei assim, bem preocupado. Porque aqui há muitas exortações para os crentes. Somos nós. E claro, não só daqui, da igreja em geral, que nós ainda, irmãos, deixamos a desejar. Coisas que fazemos, né? Ainda muitas coisas deixamos a desejar para com Deus. Então que a gente se atente para essas coisas, irmãos. Jesus está voltando. E Ele vem buscar uma igreja santa. Uma igreja que realmente o adore em espírito e em verdade. E que viva realmente, unicamente para Ele. Irmãos, o pecado, a gente tem aprendido isso no curso, né? E o Senhor já falou algumas vezes aqui para nós. Irmãos, o pecado na nossa vida
tem que ser um acidente de percurso. E eu não posso buscar na Bíblia justificativas para o meu pecado. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que pecam e buscam justificativas na própria Bíblia. Não justifique também os seus pecados por causa dos pecados do seu irmão. Ah, meu irmão está fazendo isso, né? Então eu também posso. Não, não pode não, irmão. A Bíblia diz, se você vê seu irmão pecando, vai lá e exorta ele. Com amor. Então o Senhor, irmãos, Ele está às portas. Breve Jesus vai voltar. E o prazer de todo pastor é que todo o rebanho suba. E todos estejam lá. É inevitável, irmãos, nós vamos pecar. Talvez você esteja pecando agora, em pensamento. É inevitável, mas de repente a gente peca. Mas o Senhor quer ver o que a gente vai fazer depois do pecado. Se a gente vai continuar pecando, ou se a gente vai procurar se esforçar e deixar o pecado. Sozinho a gente não consegue deixar de pecar. Se você está tentando sozinho, você não vai conseguir. Você precisa do Espírito Santo. Peça para Ele ajuda. Conversa com ele. Espírito Santo, eu não estou conseguindo, me ajuda. Agora, se você for aqueles crentes, né? Tipo Pedro antes de se converter, não, deixa comigo. Deixa que eu resolvo. Isso aí é comigo. Você vai dançar. Nós precisamos do Espírito Santo. Dependa dele. Para tudo. Sabe? Irmãos, na verdade, tudo que nós fazemos tem que vir dos nossos momentos. Todas as decisões que nós tomamos na vida, tudo, até as mínimas, irmãos, tem que vir da nossa comunhão com Deus em oração. Parece que a gente busca o Senhor só naquelas grandes decisões, né? Não, é em tudo, irmão. Você vai fazer compra no mercado? Ore antes. Fala, Senhor, eu estou indo agora lá no mercado. Eu quero que o Senhor me dirija. Que o Senhor me guie. Você vai fazer uma entrevista de emprego? Fale para o Espírito Santo. Me ajuda, me acalma. Me faz lembrar de tudo que eu aprendi. Que de repente vai ter um questionário lá, não sei. Não vá assim tenso. Vá tranquilo. Porque nós temos a paz de Deus. O Senhor tratou isso conosco recentemente. Nós temos a paz de Deus. Então, o mundo pode estar caindo ao nosso redor, irmão. Nós estamos na paz de Deus. Mas isso não é mágica. Não pense que você vai estralar o dedo e você vai ser aquele crentão espiritual. Não, irmãos. É joelho dobrado diante do Senhor em oração. Você quer que Deus te levante? Então se ajoelhe. Se você está fraco, então caia nos pés do Senhor. E Deus vai te levantar. Aleluia. Irmão, Jesus é o nosso grande exemplo. Jesus não fazia nada sem antes falar com o Pai. Vocês se lembram? Há uma ocasião que ele disse: as palavras que eu vos digo não são minhas. São do Pai.
E sabe quando ele recebia do Pai? Quando ele estava de joelho, lá no monte orando. Ele buscava. Vai ser com a gente também assim, irmãos. Em todas as situações, em todas as coisas na nossa vida, irmão, nós temos que buscar a Deus em oração. E mesmo quando você está andando pela rua, você pode falar com o Espírito Santo. Quantas vezes, irmãos, eu estava numa situação assim, e eu falei, Senhor, o que eu faço? No meu espírito, orando em espírito. Espírito Santo, o que eu faço? E o Espírito Santo dava a direção, irmão. O que fazer? Mas se eu não tiver comunhão com ele íntima, ele até ouve. Mas de repente quem não vai ouvir ele sou eu. Porque eu não sou íntimo dele. De repente ele está até gritando dentro de mim. E eu não ouço. Por isso que o Senhor diz também aqui insistentemente, irmãos, a intimidade do Senhor. Nós temos que ser íntimos do Senhor. E isso não vem num passe de mágica. É vida consagrada diariamente a Deus. Consagrada diariamente a Deus. Certa vez, dia domingo, né? Certa vez o apóstolo Paulo estava preso. Sozinho lá no cárcere. Sabe quem encostou do lado dele? O Senhor. E disse, não temas, eu sou contigo. E é isso que vai acontecer, irmãos, com quem buscar o Senhor. Com quem tiver uma vida consagrada ao Senhor. Quando você estiver numa baita dificuldade, o Senhor vai estar do seu lado e vai falar com você. Não temas, que eu sou contigo. Hoje, irmãos, nós estamos celebrando a ceia do Senhor, né? Que representa também a comunhão, né? Nossa, uns com os outros e da igreja com o Senhor. Então o Senhor, ele nos disse, né, que nós não podemos viver de duas maneiras. Uma na igreja e outra fora dela. Mas nós temos que viver de uma única maneira. Vivemos unicamente para agradar a Deus. E essa semana eu estava relendo aquele livro, Uma Vida com Propósito, e eu destaquei alguns textos dali, irmãos, que eu queria ler para os irmãos. Eu fiz uma adaptação, né? Porque nós temos que viver em comunhão. Irmãos, o único lugar onde se pode realmente viver em comunhão é na igreja. O mundo não sabe o que é comunhão. Quem sabe o que é comunhão é a igreja. O mundo se reúne socialmente, né? Mas em comunhão com Deus e uns com os outros é só a igreja. Mais ninguém. Então, além da nossa família natural, porque todos nós fazemos parte de uma família natural, nós também precisamos de um grupo pequeno de irmãos que tenham fé em Deus por nós. E para nos ajudar a vencer as dificuldades. Lembram-se, nós precisamos uns dos outros. De repente você está sozinho aí lutando com as suas dificuldades, você não vai conseguir, não. Você não vai conseguir porque você é crente. Você só vai conseguir se você estiver no corpo e precisando do seu irmão. Este grupo pequeno, irmãos, é a célula.
Nós ouvimos aqui recentemente o testemunho da Cris em relação a Luciano. Seus irmãos se lembram, né? Domingo passado, assim, pegar 2 casos recentes que estão aí fresquinho na mente dos irmãos. A Eliane deu testemunho. Sabe onde ela conseguiu a benção? Na comunhão. Ela mesma falou: os irmãos da célula oraram por mim. A igreja orou por mim. A Cris também. A célula orou por mim. Pelo meu marido. A igreja orou por mim. Então nós precisamos uns dos outros. Quando nós estamos fracos, irmãos, abatidos, né, com alguma dificuldade, é ali na célula que a gente abre o nosso coração e os irmãos oram por nós e a gente recebe a bênção do Senhor. É na comunhão que Deus ordena a bênção. Olha, por mais de 2000 anos, os cristãos têm se reunido regularmente em grupos pequenos para buscar comunhão. Há 2000 anos a igreja faz isso. Se você nunca fez parte de uma célula, não sabe o que está perdendo. Quem já leu esse livro? Oh, bastante gente. Uma vida com propósito. Você deve manter um contato constante e regular com a sua célula, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. Nesse livro estava escrito assim, eu não escrevi, mas eu me lembrei agora. Em toda a célula tem alguém problemático. Em toda a célula tem um irmão problemático. E sabe por que ele está lá? Para tratar com os não problemáticos. Porque de repente eu estou achando que o meu irmão é problema. E na verdade eu que sou. De repente, irmãos, alguns problemas estão muito arraigados em nossa vida. E tornam-se rotineiros e muito grandes para que a gente consiga solucioná-los por conta própria. Mas com a ajuda dos irmãos, em oração, a gente consegue. Deus nos ajuda. Você precisa de uma célula e de um líder para prestar contas, que vai incentivá-lo, apoiá-lo, orar por você, amá-lo incondicionalmente e chamá-lo à responsabilidade. Depois, então, você pode fazer o mesmo pelos irmãos e pelo seu líder. É uma troca, né, irmão? Existe reciprocidade. Quantas vezes eu precisei dos irmãos e eles me ajudaram? E quantas vezes o Senhor também me concedeu a oportunidade de ajudar os irmãos? E é assim mesmo, irmãos. Igreja é isso. Então, quando nós estamos em comunhão, quando eu estou em comunhão com os meus irmãos, eu sei o que ele está passando. Eu sei o que ele está sentindo. Eu estou percebendo, eu estou vendo, eu estou em comunhão com ele. E por amor a Deus e aos irmãos, nós vamos estender a mão. De repente ajudar aquele irmão na sua dificuldade. Talvez a gente não consiga, irmãos, resolver o problema dele. Mas pelo menos aliviar a gente consegue. De repente ele está com uma baita carga, a gente de repente não vai conseguir tirar tudo de cima dele, mas pelo menos aliviar o irmão. E ele vai conseguir sair daquela situação. Você pode manter sua vida equilibrada e firme no caminho, juntando-se a uma célula, para prestar contas e avaliar regularmente sua saúde espiritual. Irmãos, não tem como a gente avaliar nós mesmos. Quem avalia a gente é Deus através dos líderes. Não tem como eu me avaliar. Bom, deixa eu ver se eu sou um crente espiritual. Eu sou. Sou mesmo. E não é nada. Quem vai perceber se você é ou não
pelo Espírito é o seu líder, aquele que está trabalhando na sua vida. Mas precisa haver comunhão, irmãos, precisa estar junto. Precisa manter esse relacionamento. E claro, a gente andando junto, vivendo em comunhão, irmãos, um ajuda o outro a ser mais espiritual e menos carnal. É na comunhão, irmãos, que Deus faz tudo. Então, quando nós estamos reunidos em comunhão, quem está presente? Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Jesus está ali. Jesus está aqui, irmãos. O Espírito dele está falando. O Senhor hoje está me usando para te falar tudo isso. Para você realmente avaliar como é que está a sua saúde espiritual, sua vida. E que você saia daqui hoje, né, renovado, fortalecido, exortado pelo Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor falou, que de repente você não está vivendo de acordo, se conserte. Aí a semana que vem o Senhor vai cobrar de novo. Escuta, você fez isso? Você fez aquilo? Aí que você chegue para o Senhor e fala, sim, Senhor, eu me esforcei, olha, não foi fácil, Senhor, pedir perdão para aquele irmão, mas eu fui lá e pedi. Olha, não foi fácil, Senhor, perdoar aquele irmão, porque o que ele me fez, mas o Senhor me ajudou, eu perdoei. Não foi fácil, Senhor, tomar essa decisão, mas eu tomei, porque o Senhor mandou. E assim, irmãos. Então Deus fala conosco todos os dias, nas pregações, aos domingos, nas células, através de um testemunho. Né? Deus fala com a gente até usando os ímpios. E não chega ao absurdo de ele usar um animal, né? Como foi com Balaão. Já pensou, você chega em casa, o seu cachorro olha para você e fala, você está em pecado. Aí é demais, né? Puxa vida. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, eu era recém-convertido. Acho que eu tinha uns 2 anos de conversão, 1 ano, não lembro. Aí não sei o que eu fiz lá, irmão, errado. Pisei na bola lá, não lembro o que eu fiz. Aí um ímpio lá, um colega de trabalho, falou, ô Paulo, você não é crente? Nossa, aquilo veio uma espada, irmão, no meu coração. Eu olhei para ele, falou, cara, é mesmo. Eu sou crente. Não devia ter feito isso. E é isso. De repente o Senhor vai usar até um ímpio. Mas não faça, né, como muitos falam. Quem é você para mim? Fica atento, discerne todas as coisas. Amém, irmãos? Então, são esses os 4 olhares, né? A partir dessa mesa. Olhar para o passado, para o futuro, para dentro de nós e ao redor. Somos a igreja do Senhor. Precisamos uns dos outros. Não existe a possibilidade, guarde isso no coração, de você viver sem seu irmão. Não existe. Não existe, não existe. E viver sem Cristo. Precisamos uns dos outros. Feche os teus olhos. Chama a minha amada.
Precisa ainda fazer isso? Precisa. Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Amém? Eu estava ali ouvindo a palavra e o Senhor colocando no meu coração o quanto a gente deve ser grato em ouvir a palavra de Deus, né? Isso é maravilhoso, o Senhor tratar conosco, porque de repente a gente vem com uma expectativa diferente para a igreja, quer ouvir determinada coisa, né? Mas chega aqui, o Senhor trata aquilo que nós precisamos ouvir, né? E não aquilo que queremos ouvir. Porque de repente chego aqui todo cheio de si, né? Eu sei o que é melhor para mim, né? O que eu estou fazendo é o certo. E não é por aí. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele sabe aquilo que precisa ser tratado no nosso coração. Então nós temos a agradecer a Deus por ouvir a voz dele. E ter o coração grato implica também em obedecer, né? Então nós ouvimos, nós precisamos obedecer. Então, mediante esta palavra, eu vou orar por vocês, né? Mas eu gostaria que vocês fechassem os olhos, abaixassem a cabeça e, devido a tudo que você ouviu, que você se examine. Como que você está? Como está a sua vida? Nós vamos fazer isso e depois eu vou orar. Amém? Amém, Senhor Jesus. Papaizinho querido, papaizinho amado, Pai nosso, que nossa gratidão, Senhor. O quanto Tu és bondoso, o quanto Tu és maravilhoso. Te damos graças, Senhor, por esta palavra, Pai. Te agradecemos pela palavra que o Senhor tem tratado nos nossos corações. A palavra que liberou, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nós te damos graças, Senhor, por esta mesa preparada, Senhor, para nós. Te agradecemos por todo o teu sacrifício ali naquela cruz. Oh, Senhor, o Senhor sofreu tanto por nós. Tudo que o Senhor padeceu para que nós tivéssemos uma vida eterna. Oh, Senhor, como te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor também fez por nós e faz, Senhor. Reconhecemos a tua soberania, reconhecemos a tua grandeza, Senhor. Nós te rendemos graças, Deus, porque o Senhor enviou o seu único filho, papai, por amor de nós, para morrer em nosso lugar, para levar o peso da nossa culpa, o nosso pecado, Senhor. Como te agradecemos por isso. Oh, Senhor, e somos gratos, porque temos o teu Espírito Santo em nós, para nos ajudar, para nos transformar, para nos mover, Senhor.
Te agradecemos por este lugar, Pai. Te agradecemos por cada irmão. Te agradecemos pelas células, Senhor. Te agradecemos pelos nossos líderes. Te agradecemos porque o Senhor preparou tudo para nós. O Senhor tem tudo preparado para nós e nós te louvamos por isso. O quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor nos ama. Mas nós queremos sim, Senhor, com o nosso coração contrito diante da tua presença, te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que ficamos indiferentes à tua palavra, por todas as vezes que até pensamos, não era exatamente isso que eu queria ouvir hoje. Senhor, que o Senhor nos perdoe, porque o Senhor é perfeito e o Senhor sabe de todas as coisas. Ah, Paizinho querido, como te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa tão grande salvação. Temos graça, Senhor, temos nosso coração grato diante de ti, por todo o teu amor. Que o Senhor possa mesmo, através do teu Espírito, Senhor, alcançar cada coração nesta hora e tirar mesmo tudo aquilo que não procede de ti, Senhor. Que todos possam contemplar a tua glória, Senhor. Que todos possam ter o coração grato diante de ti. Que o Senhor possa trazer mesmo o teu renovo, encher do teu Espírito Santo, papai. Que toda barreira, todo impedimento caia por terra, em nome de Jesus. Para que os teus filhos te louvem, te adorem, te busquem mais e mais. Busquem crescimento diante da tua presença. Porque é muito bom te servir, Senhor. É muito bom estar na tua presença. É muito bom estar na tua casa. E é muito bom estar em comunhão com os nossos irmãos. Te agradecemos por tudo, Senhor. Como te louvamos, porque o Senhor é o Deus fiel das nossas vidas, o Deus que nos ama, o Deus que cuida de nós em cada detalhe e que fala conosco, trata o teu querer, a tua vontade. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Sim, Deus abençoe. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Palmas para Jesus.